O passoarezar.net surgiu como proposta de oração na internet a partir de uma ideia original que existe desde há cerca de 4 anos na internet, criada pelos jesuítas ingleses, Pray As You Go. Nós sentimos a necessidade, nós, Apostolado da Oração em Portugal, portanto uma obra da Companhia de Jesus que se dedica a promover a oração cristã em todas as suas formas, sentimos a necessidade de trazer também esta proposta para Portugal, para a língua portuguesa. E, portanto, do que se trata, muito rapidamente, é de um site, cujo endereço já disse, passoarezar.net, que disponibiliza um apontamento diário para meditação, oração, com palavra e música, cerca de 10 minutos para download, gratuito, que as pessoas podem descarregar para os seus leitores de MP3 e levar. O nosso slogan é: leva contigo a tua oração. Levar a oração por onde quer que seja e rezar onde quer que seja, nos transportes públicos, enquanto se passeia, enquanto se está na cozinha a tratar da refeição. Em qualquer lugar é possível ter o texto da liturgia do dia, da Eucaristia do dia, seja o Evangelho, seja a primeira leitura, e ter algumas pequenas questões que permitem refletir sobre aquilo que a Palavra de Deus diz e, refletindo sobre a Palavra de Deus, deixar-se questionar por ela e, de alguma forma, ir transformando a vida à luz da Palavra de Deus. Eu não sei se há cristãos sem oração. Acredito que haja cristãos que não rezam, talvez cada vez mais, mas de facto, se entendermos corretamente o que é a oração, se entendermos que a oração é de alguma forma o exprimir da relação com Cristo, não é possível ser verdadeiramente cristão sem rezar. Agora, rezar tem muitas formas. E quando as pessoas ouvem falar de oração, habitualmente pensam, entre nós, nos nossos meios, pensam na recitação do terço ou noutro tipo de devoções do género. Todas elas são muito positivas e todas elas são importantes, mas de facto a oração é mais que isso. É preciso ir mais longe, é preciso transformar essa recitação do terço ou outra forma de oração que se usa, transformá-la numa relação pessoal com Cristo. Se essa relação pessoal com Cristo existe oração, que depois vai assumir as formas mais diversificadas em função daquilo que é a vida da pessoa. Eu digo sempre, sem ter a pretensão de abandonar formas tradicionais de oração que já deram provas de serem capazes de ajudar as pessoas a entrarem nesta relação com Cristo, mas é, sem dúvida, hoje cada vez mais necessário encontrar outras formas de esta relação acontecer, mesmo não sendo no contexto tradicional dos 4 muros da igreja ou da assembleia que se reúne para recitar o terço ou da recitação do terço em família. Há outras formas, há formas de rezar. É preciso deixar acontecer esta relação. E quando eu digo deixar acontecer, digo propositadamente, porque estou cada vez mais convencido de que a relação com Cristo não é uma conquista nossa, mas é algo que Cristo nos propõe e que acontece se nós deixarmos que aconteça, ou seja, se deixarmos que Cristo se relacione connosco. Há, para mim, 2 coisas que são fundamentais. A primeira é que a Eucaristia seja o centro da vida de oração, da minha família. Ou seja, não dissociar a participação na Eucaristia do resto da vida. E, portanto, ter a tentação de dizer, bom, enfim, em casa vamos fazer uma pequena oração à hora de deitar, ou uma pequena oração de manhã, ou à hora da refeição, mas isto são pequenas coisas que fazemos. Depois, ao domingo, eventualmente, participamos na Eucaristia, ou eventualmente não, porque a Eucaristia é outra coisa. Não, o centro da vida cristã é a Eucaristia e, portanto, também o centro da vida familiar e da oração familiar é a Eucaristia. E por isso, para mim, é muito importante poder participar na Eucaristia em família.
O meu filho tem 5 anos e meio e nós procuramos, eu e a minha esposa, procuramos com frequência que ele vá connosco participar na Eucaristia e muitas vezes que possa ir também com a avó, porque dá a dimensão da família que, tal como está em casa, também está na igreja celebrando a Eucaristia. E este é o centro da nossa oração. Depois, a outra questão que me parece particularmente importante, mais do que pretender que o pequenito ou que nós, casal, tenhamos um tempo para recitar o terço ou para rezar laudes ou vésperas, eventualmente, até o podemos fazer, mas mais do que isso, sobretudo para a transmissão desta dimensão de fé e desta dimensão de oração, como dizia há momentos, como relação com Cristo, o que me parece mais importante em casa é criar uma cultura cristã em casa. E o que é, para mim, uma cultura cristã em casa? É que o ambiente em casa tenha à disposição de todos, e em particular dos mais pequenos, do meu filho pequeno, de 5 anos e meio, tenha elementos cristãos, que ele possa encontrar, por exemplo, um DVD de desenhos animados desses qualquer, mas também possa encontrar um DVD de Abraão, ou de Jesus Cristo, ou da Páscoa, e que ele me possa dizer: oh pai, agora queria ver o DVD do Rato Mickey, mas a seguir me possa dizer: eu quero ver o DVD da Páscoa de Jesus. Isto para mim é fundamental, ou seja, há um ambiente no qual o cristianismo não é uma coisa estranha, não é uma coisa que se impõe a partir de fora, não é uma obrigação que surge de vez em quando, mas é um ambiente. E neste ambiente depois surge a possibilidade de fazer oração. Quando estamos à noite para preparar-me para dormir, é possível dizer ao nosso pequenino: olha, agora vamos dizer boa noite ao Jesus, porque o Jesus é o companheiro de casa também, e por isso podemos dizer-lhe: agora vamos dizer boa noite, e dizemos boa noite, dizendo de uma forma ou de outra, ou rezar ao anjo da guarda, e nós até somos capazes de o provocar recitando a oração do anjo da guarda da forma incorreta, para ele nos dizer: se não estás a rezar bem, não é assim, e ele diz-nos como devemos rezar, e depois nós rezamos com ele da forma correta, como ele nos disse. Tudo isto cria esta circunstância em que a oração não é uma imposição, não é um momento desligado da nossa vida, mas é algo que acontece com naturalidade, porque há um ambiente, uma cultura cristã em casa, por um lado, e por outro lado, esta cultura cristã faz com que Cristo não seja um desconhecido, mas seja alguém que faz parte da nossa família. A partir daí, cada família terá certamente as suas formas, as suas possibilidades, os seus caminhos, e não há receitas. E aqui não vale a pena pretender que com uma receita definida os pais vão conseguir a oração. Provavelmente cada um terá que encontrar o seu caminho, desde que esse ambiente, essa cultura cristã em casa exista, e isso sim, isso é função dos pais, fazer com que aconteça. O resto deverá acontecer com naturalidade. Como diz o Evangelho, o resto será dado por acréscimo.